olhos. Eu sei que você já falou com ele, mas eu gostaria que você continuasse falando com ele. Diz para ele por que você está aqui. Quem sabe você precisa falar para ele sobre algumas dificuldades que você está enfrentando na sua vida. Diz para ele. Sobre coisas que você não tem sabido resolver e nem de que forma pensar. Diz para ele que às vezes os sentimentos são meios condutores. Que às vezes você não consegue planejar ou saber o que você faz e você vai sentindo e fazendo coisas. Peça para ele nesta noite, se eu estiver indo para um caminho equivocado, interrompa a minha jornada. Se eu estiver fazendo coisas que irão atrapalhar a minha comunhão e a minha amizade contigo, faz algo para interromper. Não deixe acontecer. Diz para ele. Porque a minha amizade contigo é aquilo que é de mais importante para a minha vida. A minha comunhão com o Senhor. Saber que tu estás comigo, independente daquilo que eu sinto, independente daquilo que está acontecendo, é a minha maior prioridade. Diga para ele. Diga, o maior presente que eu recebi na minha vida foi poder conhecer-te. Esse é o maior presente que eu tenho na minha vida, este é o maior regalo que eu tenho. E eu preciso disso, Deus. Eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui para adorar-te, eu estou aqui para orar, eu estou aqui para ouvir a sua voz. Eu estou aqui para ser refeito, estou aqui para ser feito de novo, estou aqui para ser renovado, estou aqui para ser totalmente transformado pela sua palavra. Eu preciso que a tua palavra transforme o que eu penso, transforme o que eu sinto, transforme a maneira, os meios condutores da minha vida. E isso é conversão, Deus. Isso é conversão. Eu não estou aqui, Deus, para ouvir uma frase pronta. Eu não estou aqui para ouvir algo que vá me deixar melhor ou me sentir melhor. Não. Eu estou aqui por causa do verbo. Eu estou aqui por causa do amor que se fez gente, que se fez homem. Diz para ele. Diz para ele que você está aqui porque você leva a sua vida a sério. Que você está aqui porque você quer ir para o céu. Que você está aqui, que você não quer um analgésico, você quer a cura. Diz para ele. Diz, Senhor, eu quero a cura, eu quero o milagre. Eu levo a minha vida a sério contigo. Eu tenho aprendido que a vida contigo é uma vida de seriedades, é uma vida de compromisso, Deus. E é isso que eu quero nesta noite, eu quero entender isso e eu quero compreender isso. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos que o Senhor venha recordar alguns fatos, algumas questões que muitas vezes nós temos esquecido, Deus. Fala conosco. Neste momento nós somos como Maria, nós temos escolhido a boa parte. E essa parte que ninguém pode tirar de nós. Em nome de Jesus. Diga amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu sei que você ama Deus. E essa é a maior bênção que nós temos como seres humanos. Podermos amar a Deus, podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, que Ele tem nos outorgado. E quando nós começamos a pensar no amor de Deus e começamos a pensar em tudo aquilo que Deus é para cada um de nós, isso é impressionante. Nada mais nos impressiona do que o amor de Deus. Nada mais nos deixa, às vezes sem chão até, do que o amor de Deus por nós. Em João capítulo 1, versículo de número 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vá comigo em João 3, o mesmo evangelho. Ele fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero que você grava essa frase que João escreve na sua mente.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. E a Bíblia diz assim em João capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o amor de Deus se fez gente, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podemos assentar. Na sua trajetória cristã, você já deve ter conhecido pessoas que buscam Jesus por necessidades, por prioridades, por carência, enfim. Eu sei que você já deve ter conhecido muitas pessoas que buscam Jesus por inúmeros motivos e até buscam outro Jesus, que o próprio apóstolo Paulo diz, cuidado, porque não se pode apresentar outro Jesus, nem outro Espírito, nem outro Evangelho. Agora, a grande questão que eu e você precisamos entender é que, desde o começo da nossa jornada com Cristo, foi nos apresentado um Jesus, eu acredito, não apenas dos montes, não apenas da transfiguração, mas um Jesus da cruz, um Jesus da dor, um Jesus do sofrimento, um Jesus que te ensina, um Jesus que o salmista, falando muito bem dele, diz assim, e eu estarei com ele na angústia. Um Jesus, Emanuel, que quando o anjo diz, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esse verbo que estava com Deus, e que é Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo, que quando Deus amou o mundo, e quis resgatar os homens, e resgatar a humanidade, Deus envia o seu Filho em forma do seu amor. E então veio para ser o meu Emanuel e o seu Emanuel. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Sobre esse Jesus, que sempre esteve comigo e sempre esteve com você. Eu sei que em algumas fases da sua vida, você foi quase convencido que Deus havia se esquecido de você e que você não estava tão bem quanto deveria e que você ia perecer. E naquele momento aconteceu algo na sua vida. E provavelmente você não percebeu o que estava acontecendo. Mas hoje eu quero convidar você a fazer uma pequena retrospectiva em todas as guerras e batalhas da sua vida. Mesmo antes de você ser apresentado a Ele. Eu quero fazer com você uma retrospectiva dos momentos da sua vida em que você não teve família, não teve pessoas, nem direita, nem esquerda, que você se sentiu só. Em momentos em que você teve tudo, para ser um revoltado, para ser um maldizente, para ser mais um, sem rumo. Mas alguma coisa aconteceu. E hoje você percebe, não foi você. Não foi você. Quando eu e você fazemos uma pequena retrospectiva da nossa vida, como eu te convido hoje, você percebe que havia alguém lá, naquele momento. Havia alguém no último momento. Havia alguém que fez alguma coisa que funcionou. Muita gente tinha feito muita coisa, até você tinha feito outras coisas. Nenhuma delas funcionaram. Mas alguém ali fez alguma coisa que deu certo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre eu e você enxergarmos a presença dele em algumas etapas da nossa vida. E você olhar e dizer, eras tu. Eu não entendia. Eu não sabia. Eu não te reconhecia. Eras tu. Que me socorria, que me ajudava, que me libertava, que fechava a porta para mim, que dizia um não do tamanho do mundo. Eras tu que colocou
O meu erro no ventilador era o Senhor. No momento eu não sabia. Eu não te identifiquei. Depois eu descobri que eu estava sendo salvo. No momento eu achei que estava perdido. Mas mal eu sabia que a minha perdição terminava aquele momento. No momento em que o Senhor descobria a minha nudez. No momento em que o Senhor escancarava as minhas falhas e os meus defeitos. Naquele momento, hoje eu vejo, eu estava sendo salvo e eu não sabia. Eu quero convidar você a ir ao primeiro encontro. Quero que você vá comigo em Josué capítulo 5. Você conhece um pouquinho sobre o Josué? Josué foi um moço que aprendeu aos pés. Josué capítulo 5, versículo 13. Ele aprendeu aos pés de Moisés. Moisés era um homem muito fácil para poder discernir, identificar. Não era um homem complexo como Elias. E a Bíblia diz que ele passou muita coisa para Josué, ele ensinou muita coisa para Josué. Mas liderança não se ensina assim. É questão de aprendizado. Existe a aula teórica, mas existe a aula literal. Então a Bíblia diz assim, que Josué é trazido por Deus. Então passa-se o Jordão. E eles começam aquela empreitada de ter que possuir a terra prometida. Josué sabia, por uma revelação de Deus a Moisés, que aquele povo todo ia se dispersar, que aquele povo todo ia desviar-se. E ele pensava, meu Deus, quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? E Deus diz a ele que ele tem que atravessar o Jordão, e ele atravessa o Jordão a seco. E Deus diz a ele que ele precisa circuncidar o povo, e ele circuncida o povo. E Deus diz a ele que ele tem que fazer uma Páscoa, e ele faz a Páscoa. E Deus diz a ele que ele tem que tomar a terra. A Bíblia diz que um certo dia, depois dele fazer algumas coisas que Deus havia ordenado, ele olha para aquela cidade de Jericó, uma das maiores potências que havia naquela época. As muralhas, passavam-se carros por cima da muralha. A casa de Raabe fora construída em cima das muralhas de Jericó. Aquela cidade enorme, aquela cidade que era portentosa. E um dia, aquele general, que fora escolhido por Deus ali para liderar o povo, estava olhando para aquela cidade sozinho. Josué, eu queria falar com você sobre as 3 características dessas 3 pessoas aqui. Solidão. Solidão. Josué tinha uma boa equipe, Josué tinha bons soldados. Só que, naquele momento onde estava ele e o seu desafio, era só ele. Você pode ter amigos, você pode ter pessoas que comungam com você algumas dinâmicas da vida, você pode ter, enfim. Só que quando você estiver diante do seu desafio, é só você. É só você. E eu quero falar agora de um homem que tinha uma guerra para fazer, que tinha uma cidade para destruir, que tinha um povo para colocar dentro da terra prometida. E a primeira cidade era Jericó. E ele não tinha mais Moisés, porque no capítulo 1 Deus diz, Moisés, meu servo é morto. Levanta tu e passa esse Jordão, tu este povo, e tenha bom ânimo. Naquele momento ele olha para aquela cidade gigantesca. E ele olha para aquele povo que estava esperando uma ordem dele. E ele diz, bom, já houve a circuncisão, já houve a Páscoa, o maná já encerrou, já comemos dos frutos da terra. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E ele estava olhando e contemplando a sua Jericó. E naquele momento, ele tem uma visão. Uma visão de um homem, na primeira concepção dele, com uma espada desembainhada. E um soldado com a espada desembainhada significa pronto para a guerra. E ele olha aquilo, e só ele estava naquele momento. E ele faz uma pergunta, e ele começa a analisar, olhando para Jericó, na direção havia um homem. E ele começa a olhar, e aquilo começa a questionar, e começa a indagar. E ele começa a pensar em meio, você observa que, de primeira mão, ele não pensou que seria um anjo, e nem muito menos o Senhor Jesus. De primeira mão, ele pensa que é um soldado, um homem comum. Por quê? Porque Josué estava
em meio e sucumbido aos seus questionamentos, às suas ponderações, à sua insegurança, obviamente, ele estava ali todo cheio de questionamento, e naquele momento, a primeira coisa que vem à sua mente é: isto é um soldado israelita ou é um soldado filisteu? A primeira coisa que ele pensa, ele quer caracterizar aquele homem com a espada desembainhada como um soldado. E ele diz: é um soldado israelita ou um soldado filisteu? Eu quero dizer uma coisa para você. Que nem tudo é o que eu penso e o que você pensa. O céu se manifesta na terra. Naquele momento, Josué, totalmente envolvido com a situação e a responsabilidade, você já entendeu o que é responsabilidade? Hã? Você entendeu o que é responsabilidade? Quando Deus coloca algo na sua mão, quando Deus incumbe você de alguma coisa, será que eu e você temos entendido o que é responsabilidade? Você sabe qual é a principal característica de pessoas que não sabem o que é responsabilidade? Elas fazem aquilo que sentem, elas fazem aquilo que vem à mente, elas falam aquilo que vem à boca. O sinônimo de uma pessoa responsável não é uma pessoa que trabalha de sol a sol e traz o pão e o leite para casa, não. Mas sim um homem que trabalha de sol a sol e traz o pão e o leite, mas também traz o pai que os filhos precisam e traz o marido que a esposa precisa. O que é ser responsável? É ir de fio a pavio. Isso é ser responsável. Responsabilidade não é você dar o básico que as pessoas precisam. É você dar rudimento, muro, cobertura. Isso é ser responsável. Você jamais pode olhar para uma pessoa que está debaixo da responsabilidade de algo e dizer: por que faz assim? Porque você, quem sabe, está apenas olhando o muro. Mas a responsabilidade minha e sua sobre coisas que Deus coloca sobre nós é rudimentar, é circundar e é cobrir. Dá para você entender? Haviam soldados totalmente movidos pela paixão da guerra, pela paixão do sangue. Vamos lá, Josué, vamos lá. Mas vamos para onde? Vamos fazer o quê? Eu preciso ter a direção do alto. Até agora eu entendi que eu preciso ter a direção de Deus. Foi assim com Moisés. E eu não mudo isso, é assim comigo. E ele entendeu que ser responsável não é ter a promessa, porque ele tinha promessa. Deus disse a ele, em Josué capítulo 1, o lugar que você colocar a planta do teu pé eu te dou. Tá, vou pegar essa promessa e vou fazer a festa. Não, eu preciso entender que eu preciso de uma direção, que eu preciso de meios, eu preciso de algo. Haviam soldados junto com ele, que estavam desesperados para colocar aquele povo para fora. E ele dizia: não, tem a hora, tem o momento, tem a maneira de se fazer. E a Bíblia diz que ele estava contemplando, e quem sabe, alguns diziam assim: Josué, o que é isso? Você está olhando para onde? Você acha que com os seus olhos os muros vão cair? Você acha que com o seu olhar o povo vai se render? Você acha que algum espia vai chegar e dizendo: olha, o general, o grande Josué, substituto de Moisés, está olhando para Jericó, vamos nos render? Quem sabe alguém dizia: agora Josué está só olhando? Eu quero dizer uma coisa para você: a responsabilidade que pesa sobre você, sobre todas as coisas que Deus colocou sobre sua vida, alma, família, amigos, vida espiritual, eternidade, isso são coisas sérias. As coisas que Deus colocou nas suas mãos não são coisas para você brincar de fazer guerra, não são coisas de você fazer de conta que está ganhando ou que está vencendo. Quando Deus nos dá responsabilidades, nós temos que ir de fio a pavio. E a Bíblia diz assim, que Josué olhava em direção a Jericó, e de repente ele olha e ele vê um homem. Mas não era um homem. Era o seu Emanuel. Era o meu Emanuel. Não era um homem.
E a Bíblia diz que aquele homem tão pesado, tão responsável, tão sobrecarregado. Você já sentiu os seus ombros pesarem? Já. Pastora, peso não é comigo. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus me ofereceu um jugo e um jugo a você. E qual é o jugo do Senhor Jesus? Cumprimos a Escritura. O jugo de você ser testemunha. O jugo de você ser um cristão longe, perto, de baixo, em cima. Esse é o jugo. Nós temos que carregar o jugo do Senhor Jesus sobre nós. E ele estava ali debaixo de toda aquela responsabilidade. E naquele momento de guerra, e naquele momento onde ele só podia contar com alguém, com Deus, ele olha e diz assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o Senhor responde para ele. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, versículo 13. Sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, pronto para a guerra. Chegou-se Josué a ele, e Josué se aproxima e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Às vezes, na guerra, na batalha da sua vida, você precisa entender que o céu é participante. O céu não é coadjuvante. O céu faz a história nas guerras da minha e da sua vida. Foi Ele quem estava lá. Você acha que foi a sua técnica, a sua dinâmica? Você acha que foi a sua oração? É bom, ótimo. Você acha que foi aquilo que você disse? Você acha que foi o seu comportamento? Foi Ele. Ele quem definiu a vitória. Foi Ele quem disse que você ia vencer. Foi Ele quem declarou a sentença da sua vitória. Foi Ele. Foi Ele. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor responde: não, nada disso. Não. Não, eu não sou um soldado como os filisteus ou os israelitas. Eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu sou o príncipe do exército de Deus. Então Josué se prostra e adora. Ali estava o meu Emanuel e o seu Emanuel. Sabe o que eu venho fazer aqui, Josué? Eu venho dizer que você não está sozinho. Eu venho dizer que essa guerra não é só sua. Eu venho dizer para você que esse lugar em que você está é uma terra santa. É uma terra santa, porque eu estou nela, porque eu tomei posse dela, e eu vou entregar a vocês. O que eu venho te dizer é que você pode confiar, pode acreditar, pode descansar, porque eu sou o general. Eu sou o seu general. Às vezes você está tão sobrecarregado e tão perturbado, porque toda essa responsabilidade pesa sobre você. Às vezes você está tão sobrecarregado e tão perturbado porque é pai, porque é mãe, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas saiba que Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Às vezes nós nos achamos protagonistas das nossas histórias. Você não é protagonista da sua história. O protagonista da sua história se chama Emanuel. Ele é o protagonista da sua história. Não sou eu quem escrevo a minha e nem é você quem escreve a sua. É isso que nós temos que entender. Naquele momento a responsabilidade pesando sobre Josué, trazendo a ele temores, trazendo a ele insegurança. E naquele momento aparece o meu Emanuel e o seu Emanuel, que também vem para mim e vem para você. Você tem visto o general do exército do Senhor nos momentos de guerra, nos momentos de luta, nos momentos difíceis, nos momentos onde você não sabe para onde olhar, nos momentos em que os seus olhos são capturados para a sua guerra, para a sua batalha, para o seu gigante, para aquilo que você tem que derrubar. Quantas vezes você fica hipnotizado e você diz: Deus, e agora, e agora, e agora, e Ele te mostra uma outra visão.
Ele te mostra Ele. Qual visão você prefere? Qual visão tem nos impactado? Será que é a nossa Jericó? Ou será que é o general do exército do Senhor? Qual é a visão que tem nos impactado? Qual a visão que tem nos chamado a atenção? Qual é a visão que tem posto fim ao nosso medo, à nossa insegurança, a esse jugo que você carrega diariamente, achando que você vai ter que mudar alguma coisa, que você vai ter que fazer, que será essa atitude, será aquela atitude, qual atitude será? E a Bíblia diz assim, que a primeira recomendação de Jesus a Josué foi uma recomendação espiritual, particular, íntima. Antes de se falar qualquer regra, antes de se dar qualquer direção, ele olha para Josué e diz: Josué, tira o sapato do teu pé. Tira o sapato do teu pé, porque esse lugar aqui é santo. Esse lugar que eu estou é santo. Tira o sapato do teu pé. Por quê? Sabe o que significa tirar os sapatos dos seus pés? Aqui. Sabe o que significa? Todo esse cansaço, todo esse jugo, todo esse peso, toda essa poeira que você carrega, toda essa depressão, toda essa angústia, todo esse, sabe, essa situação, toda essa preparação para andar nessa jornada dessa vida. Muitas vezes a preparação que temos para a vida tem sido maior que a nossa fé. Muitas vezes a dinâmica que temos para com a vida tem sido maior que a nossa comunhão com Deus. Quantos crentes hoje têm feito uso da dinâmica, têm feito uso da preparação, da inteligência, da sabedoria e abortaram a fé, abortaram a oração, abortaram a comunhão com Deus, estão respaldados em técnicas. A técnica nunca salvou uma alma, nem salvará. A técnica ou a dinâmica humana nunca fará nada nem por mim, nem por você. Pastor, explico. Josué era um homem de guerra. Ele ascendeu na sua juventude no período de milícia. Ele tinha inúmeras experiências, ele conhecia tudo sobre força belicosa. Tudo. Só que ele não confiou nas suas técnicas militares. Ele sabia que se o céu não dizer sim, não acontece. Ele sabia que se o céu não descer, não vai. Ele sabia aquilo que muitos de nós temos nos esquecido. É a inteligência de um, a habilidade do outro. Um respalda na força do braço, outro na força da perna, outro na dinâmica da vida, outro na experiência, no diploma, no dinheiro, na profissão, no sobrenome. E a fé vai ficando escanteada. E a oração vai ficando escanteada. E a comunhão com Deus vai ficando na lateral. Vai ficando tão de lateral que de repente desaparece. Quantos os cristãos hoje estão de pé, não porque possuem fé, não porque têm comunhão com Deus, mas porque são espertos, dinâmicos, inteligentes, igualzinho o povo do mundo, igualzinho, não tem diferença nenhuma. O que você precisa entender que te mantém de pé tem nome. O que te mantém de pé está vivo e deu a vida dele por você, é Jesus Cristo. Abandona a dinâmica. Não, dinâmica é bom, inteligência é boa, preparação é boa, mas o trono da sua vida tem nome, é Jesus Cristo. Isso que eu quero que você entenda, que as guerras da sua vida você não vence com dinâmica, com perspicácia, com diploma, com dinheiro, com traquejo, com brasileirado. Você não vence as guerras da sua vida, você vence pelo poder de Deus. Josué tinha inúmeras técnicas, Josué tinha uma inúmera experiência, uma vasta experiência de guerra. Só que ele sabia que se aquele que fez o sol parar não dissesse a ele o que ele tinha que fazer, ele não ia sair dali. Você entende? Que aquele que tirou você daquele pecado, daquele inferno, daquela maldição, se ele não disser para você o que você tem que fazer, você não vai, você não faz. A Bíblia diz que o Senhor diz: tira o
os sapatos dos seus pés. É santo. Aqui é santo, Josué. É santo. Eu estou aqui. É santo. E Josué se lembra de quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente. E ele diz: é ele, é ele, é ele, é ele. E ele tira as sandálias dos pés. E então aí sim começa-se todas as técnicas espirituais para que se Jericó caísse por terra sem uma espada desembainhada, a não ser a do Senhor. É a sua espada? Não. É a sua técnica, a sua maneira, a sua espiritualidade, é o seu dom, é o seu talento, são as suas bênçãos, é a sua unção. Peraí! Onde é que vamos parar? Não. Sempre foi Ele. E é Ele. Continua sendo Ele. Sabe por quê? Muitas ciladas e muitas, porque se fiam em si mesmos. A Bíblia diz assim: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Diga para o seu irmão: o lugar que você está é santo. É santo, por quê? Porque Ele está, Ele tomou posse, e Ele está ali. Mas pastor, é Jericó, é povo filisteu, Ele está ali. Mas a minha casa e o meu lar está sendo tomado, mas é as regiões celestiais, mas os demônios, é santo, é de Deus. Amém? Nas suas guerras, é Ele quem tira a espada e determina que você é vencedor. Josué olha e diz: és tu, e se prostra: Senhor meu, Deus meu. Se prostra: Senhor meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Eu quero que neste momento você vá comigo em Gênesis. Vamos passear um pouquinho. Um dos corações mais simples que existia na Bíblia era o coração de José. Eu não estou falando do Senhor Jesus, estou falando de seres humanos. Você não vai encontrar um coração mais simples do que o de José. Um coração mais objetivo do que o de José. Um coração mais afinado com Deus do que o de José. Você não vai encontrar em toda a Escritura. Por quê? Porque José deixou-se ser criado por Deus. José deixou-se ser moldado por Deus. Aos 17 anos, ele foi arrancado de pai, de família, e tirado para um lugar de inimigos, como escravo, como prisioneiro. Ele deixou Deus ensinar a ele regras. Ele deixou Deus ensinar a ele maneiras de viver, maneiras de ter comunhão com Deus. Ele deixou com que Deus adotasse ele. Por isso é o coração mais simples, mais vencedor e mais objetivo de toda a história. As vitórias de José não se resumem em ser o segundo homem do Egito. A vida de José engloba toda a trajetória de um cristão de aprendizado que ele precisa. E eu quero começar a falar sobre um coração que às vezes você olha para José e você fala: esse homem não sofreu nada, ele tinha alguma blindagem especial, ele tinha alguma técnica psicológica que ele... Não, José sofreu muito. Muito. Quando os irmãos dele estavam diante dele e ele pedia para trazer Benjamim, o irmão mais velho dizia assim para os outros: lembra quando o nosso irmão nos suplicava? Quando José estava dentro da cova, ele suplicou, ele chorou para eles não venderem para os midianitas. Ele chorou. Ele não era um menino que, como Esaú, do campo. Ele era um menino modesto, um menino amoroso, um menino gentil, um menino criado, totalmente diferenciado. Eu quero falar em primeiro lugar de um pouquinho das dores dele em Gênesis 41, versículo de número 50. Ele estava agora com 37 anos. Ele foi tirado com 17. Fazia 7 anos, antes do primeiro ano de fome,
Ele já estava com 37 anos. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. E sabe o que ele faz quando ele tem seus filhos? Ele levanta com o nome dos 2 filhos um memorial a Deus. O primeiro memorial que ele levanta a Deus, ele diz assim: Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. Sabe o que ele está dizendo? Deus consolou meu coração no sofrimento. Sabe o que ele quer dizer com trabalho? Ele está falando de sofrimento. Ele estava falando de solidão, de abandono. Ele estava falando de pagar o bem com o mal. É disso que ele estava falando. Deus não permitiu que eu me tornasse uma pessoa amarga. Ele não permitiu que eu tornasse uma pessoa azeda, revoltada. Deus me fez esquecer. Eu sofria, Deus limpava meu coração. Eu sofria, Deus limpava meu coração. Eu sofria, Deus limpava meu coração. Eu chorava, Deus limpava meu coração. Ele me ensinou a esquecer. Ele não permitiu que os sentimentos alheios contaminassem minha vida. Quantos de nós temos carregado sentimentos alheios? Pessoas que te desprezou, pessoa que não te gostou, pessoa que te ofendeu, que te maltratou. E hoje você olha para você e você não consegue se ver. Você não consegue se enxergar. Quando você olha para você, você vê o desprezo de um, ou a falta do outro. Você vê o mau amor do outro. E você começa a ser um amontoado dessas situações. E diz: Deus me fez esquecer. As circunstâncias não tiveram poder sobre a minha alma. As situações não conseguiram me impregnar. Quem somos nós? Será que nós somos um amontoados de coisas que recebemos, de situações, de circunstâncias e de pessoas? Será que as pessoas são tão fundamentais na sua vida que você tem se esquecido daquele que te diz Manassés, daquele que te diz Efraim, daquele que te diz: eu posso te ensinar a esquecer, eu posso te ensinar a esquecer todo dia, eu posso fazer com que a primeira coisa que você se lembre quando acorde é que as minhas misericórdias foram renovadas e eu estou vivo, e eu amo você, e eu cuido de ti. Sou eu, o Deus que domina sobre o caos. Aquele moço, chegando aos 17 anos em terra estranha. Aos 37 anos haviam se passado 20 anos. E tem o primeiro filho e ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da causa do meu pai. Foram muitas saudades. Foram muitas tristezas. Foram muitas noites. E quando ele tem o segundo filho, ele diz assim: Deus foi tão bom para mim, tão bom, que Ele me fez crescer. Ele me abençoou na terra da minha aflição. Ele reconhece e ele coloca o nome dos 2 filhos dele em memorial àquele que estava com ele em todos os momentos. Você acha que Deus chegou para José e disse: José, você está sofrendo tanto, eu vou fazer com que dê uma voltinha lá onde está seu pai, alguém vai te levar e você vai abraçar seu pai e vai voltar? Foi isso que Deus fez? É isso que você quer? Que Deus simplesmente sacie, ou então faça, ou então dê um analgésico para você? Será que nós estamos no reino porque nós temos algum outro tipo de interesse ou que nós queremos aprender realmente com Deus? A Bíblia diz assim, eu quero que você leia comigo. 42, 24. Os irmãos aparecem diante dele antes de saber. Retirou-se deles e chorou. Chorou muito. Por que quando ele viu os irmãos dele, ele chorou muito? Pastora, ele não estava
já tinha a vida, já tinha toda a sua situação, Ele chorou muito. José nunca deixou de ser ser humano, nunca deixou de ter saudade, nunca deixou de amar. Ele só aprendeu que sofrer inutilmente não vira nada. Você não precisa deixar de amar, você não precisa deixar de gostar, você tem que aprender a parar de sofrer. É isso que você precisa entender. Não sofra por aquilo que não vale a pena. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Não sofra se não é o momento de você agir. Não sofra. Não sofra por pessoas que não estão nem aí com você. Não faça isso. Você está fazendo isso inutilmente. Você vai sofrer achando que você está amando, e amar não é sofrer. Porque quando Paulo dá orientação sobre o amor, ele diz: o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. Não se ufana, não se soberbece, não trata com leviandade. Quando ele diz o amor tudo sofre, ou seja, você vive todas as coisas sem ficar amargo, sem ficar ressentido, sem querer vingança, sem querer o mal. Agora, esse tipo de sofrimento que as pessoas fazem, trazendo mal para si, amargura, ressentimento, ficam azedas, ficam punitivas, punem a si mesma e quer punir o outro. Não. Ele olha para os seus irmãos e ele chora. E ele chora. Estava tudo vivo dentro dele, mas não tinha mágoa, não tinha ressentimento, não tinha dor que trazia vingança. Não tinha esse tipo de coisa. 43:30. Quando ele vê Benjamim, a Bíblia diz assim que ele se apressa e corre, sai correndo para chorar. Olha aí o que ele fez. O segundo homem do Egito. O brasileiro tem uma cultura, diz que o homem não chora, o homem cristão chora. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem muito homem que, se estivesse chorando aos pés do Senhor, não estava vomitando suas neuras em cima dos filhos, em cima da esposa. Não estava vivendo uma vida totalmente desregrada. Se chorasse aos pés do Senhor, teria uma vida diferente, ele e os seus. E José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa de seu irmão. Procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou. Vai um pouquinho mais para frente no 45. Quando ele vê o pai, ele levanta a voz e chora tão alto, que da casa de Faraó se ouvia. E ele abraça o pai e fica chorando, chorando, chorando. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios, versículo 2 de 45, o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Aquele homem, com o coração puro, amava o pai, amava os irmãos, amava Benjamim. E entendeu uma coisa. E olha para os irmãos e diz: não fiquem constrangidos, porque Deus me enviou adiante de vocês. Foi tudo plano dele. Agora eu quero que você veja aqui, 45:7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Aquela inveja que vocês sentiram era maligna. Mas a passagem para vir para cá era ele. Às vezes, os gatilhos são malignos, mas a passagem sempre é divina. Você pode dizer amém? Amém? O gatilho pode ser maligno, pode ser um invejoso, pode ser um mal, pode ser isso, pode ser aquilo. O gatilho é maligno, mas a passagem é divina. Vocês sentiram inveja de mim, mas sabe quem me mandou para cá? Foi Deus. Era Ele, sempre é Ele. Sabe aquilo que te incomodou? Aquilo que te fez mal, foi maligno, mas Ele estava ali, na sua soberania, na sua proeminência, no seu governo, dizendo assim: me dá. Todas as coisas vão contribuir para o bem do meu filho, da minha filha. Vou amadurecer, vou crescer, vou fazer dele, de um infantil, um homem maduro, de uma mulher infantil, uma mulher adulta e madura. Daí, deixa eu transformar para o bem daqueles que me amam. Dá para entender? Era ele. José diz:
Era Ele, sempre foi Ele, estava tudo dentro dos planos dEle. E Ele diz assim: para conservar a vossa sucessão, para guardar-vos em vida por um grande livramento, não fostes vós que me enviastes para cá, foi Ele, foi Deus, que tem posto eu por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito, foi Ele. Foi Ele. Foi Ele que permitiu que eu fosse para a prisão. Eu achei que eu estava maravilhosamente bem na casa de Potifar. Eu achei que pronto, Deus está comigo, Deus está me abençoando. De repente, eu fui para uma prisão e eu disse: Deus, não disse nada, porque eu sabia que era Ele. Quando eu comecei a prosperar na prisão, quando eu comecei a ter proeminência, eu sabia que era apenas um caminho. Fala para mim se todos os seus caminhos são iguais. Você que viaja, toda a estrada que você anda é igual, toda a paisagem é igual? Não. Então, às vezes para você chegar lá, você tem que passar por aqui. Só que você quer sair dali para lá. Mas você tem que passar por aqui. Aqui não pode ser tão gostoso quanto ali. Aqui não pode ser tão confortável quanto ali, mas é daqui que você vai para ser o segundo do Egito. Ali você continua sendo o maior na casa de um menor, mas passando por aqui, você alcança o propósito e o projeto de Deus. Eu quero que você volte comigo no capítulo 39, versículo 21. Quando ele chega na casa de Potifar, olha aqui como é que Deus mostra. Estou aqui, José. Eu estou aqui, José. Todas as coisas estão ruins? Hã? Claro que não. Ele está te mostrando. Ele está te mostrando. Shhh, calma. Eu estou aqui. José chega na casa de Potifar. E a casa dele começa a prosperar. E as coisas começam a acontecer. E ele começa a ver. Ele fala: não, isso não é normal. Deus está comigo. Deus estava falando para José: sou eu, José. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem sabe o Senhor não está bradando. Quem sabe Deus não está com voz de trovão. Mas Ele está dizendo assim para você: eu estou aqui. Um pequeno sinal, uma amostra, uma coisa que funciona como se tivesse rodas nos pés. E ele diz: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele chega na casa de Potifar e as coisas começam a prosperar. E a Bíblia diz que Potifar vê que Deus estava com José. José sabia. Para terminarmos essa parte, vá comigo em Gênesis 49. A bênção do pai para o filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Os flecheiros lhe deram amargura, tiveram inveja, te fizeram muito mal, mas ele foi a sua fonte, o seu muro. José é um ramo frutífero. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, eu e você gostaríamos de todas as estações sermos carvalhos de justiça. Às vezes gostaríamos de sermos robustos, fortes, totalmente enraizados. Mas existem algumas estações da vida que nós somos pequenos ramos, que nascemos tímidos, perto de alguns muros. Então nós vamos subindo em direção ao sol. E nós vamos estendendo as nossas pequenas garras. E nós vamos subindo, 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 subindo. Não temos hastes fortes, não temos caules fortes, mas temos um muro. Sabe qual foi a bênção do pai para o filho? José é um pequeno ramo, mas que aprendeu a subir no muro.
Quem sabe, não são todas as estações da sua vida que você consegue ser um grande carvalho que pega água da fonte. Mas, mesmo quando você é só um pequeno cipózinho, um pequeno ramo, uma pequena raiz rasteira, você não escolhe o chão. Você não escolhe o chão para ser pisoteado pelos homens. Você escolhe o muro, que é Ele. Eu não é assim. Nós escolhemos o muro. Não escolhemos sermos rasteiros para que sejamos pisados pelos homens, mesmo tímidos, mesmo pequenos, mesmo com os nossos galhos e os nossos pequenos ramos, às vezes frágeis e fracos. Nós vamos nos acomodando, nos amoldando, nos fortificando e vamos criando as nossas pequenas raízes elevadas e de repente, estamos lá em cima. Lá em cima. José não sempre foi um grande carvalho. Houve épocas da vida dele que ele era apenas um pequeno ramo, mas ele aprendeu a subir o muro. Você diz, pastora, mas eu gosto tanto de ser carvalho. Eu gosto tanto de dar sombra para quem está perto de mim. Eu gosto tanto de ser árvore frutífera, de frutificar, de pegar água com as minhas raízes profundas e fortes dos lençóis de água. Eu sei. Mas às vezes não dá. Às vezes a gente é só um raminho. Mas um raminho que gosta de muro. Gênesis 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Você pode dizer glória a Deus. Você não é um ramo rasteiro, não, amém? Não, você sobre o muro. Foi isso que quando Jacó olha e diz assim, pequeno, o inimigo flechou o seu coração, mas você subiu o muro. Às vezes, as pessoas olham para você e você está na fase dos raminhos. Apenas é um raminho. E as pessoas olham para você e te desprezam. E olham para você e dizem assim, assim como os que faziam com Davi, Deus te abandonou, você não vira mais nada, a sua época acabou, já foi. E então você vai. E você vai. E você vai. E você não faz barulho. E você faz silêncio. E você e ele. E você e ele. Suas noites, suas madrugadas. Ele olha para você. E ele diz assim, sou eu. Mas Senhor, sou eu. Senhor. E ele diz, sou eu. Aí você olha e diz, mas o Senhor está ali naquela mesa. Aquela mesa está farta, está cheia de pão, de vinho. Aquela mesa está cheia de gente. Olha para a minha mesa, Deus, não tem nada. E ele diz, eu não estou apenas naquela mesa. Eu sou o Jesus da mesa que não tem nada. Eu sou esse aqui. Sou esse aqui. Eu não sou aquele da mesa farta só. Eu sou dessa mesa, para te mostrar que eu continuo sendo o principal, sem ou com. José é um ramo frutífero, que sobe no muro, que vai atrás da luz do sol. Assim sou eu, e assim é você, assim somos nós. Quando você não estiver na fase dos carvalhos, mas estiver na fase dos ramos, rastejar não. Preço? Eu tenho o meu e você tem o seu e é o sangue do cordeiro. Não. Rastejar? Não, para com isso. Ele nos fez para as alturas, mesmo sendo raminhos, para as alturas.
E é um baque aqui, é outro baque ali. E é uma coisa aqui, é outra ali. E você vai subindo. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. E quando você vê, você já passou o muro. Diga glória a Deus. Para nós encerrarmos, eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 11. Quero falar de um homem que foi arrancado de dentro do seio da sua família. Eu falo de Jefté. O nome Jefté significa Deus abre. O pai de Jefté teve o seu filho com uma mulher de uma índole duvidosa, uma prostituta. Juízes capítulo 11. E a Bíblia diz que Jefté era o primogênito, e quando seus irmãos nasceram, os irmãos de Jefté olharam para Jefté e disseram: nós não te queremos. Você sabe o que é rejeição? Você sabe o que é rejeição? Às vezes você não consegue reconhecer Jesus como um amigo íntimo do coração, sabe? Aquele que enche tudo, porque você não conhece rejeição. Você só vai conhecer Jesus, aquele amigo que enche tudo, aquele amigo que é pleno, quando você sabe o que é rejeição. Você sabe o que é rejeição? De pai, de mãe, de filhos, de amigos, de pessoas. Então, você só vai conhecer Jesus aqui dentro, a explosão do amor dele, depois que vier a rejeição. Jefté foi rejeitado. Ele não tinha para onde ir. Era um período de guerra, era um período terrível, era um período de inimigos, era um período de juízes, era um período terrível. E ele não tinha para onde ir, então ele foi para os arrebaldes. E ali, as pessoas de má índole, eu falo para você porque a Bíblia diz de má índole, homens de má índole, endividados, pessoas que não tinham profissão, pessoas que passavam fome, começaram a se chegar a ele. E ele tinha um pequeno exército. E ele não era um bandido, tá? Ele não assaltava Judá. Ele ia pegar coisas das regiões que não tinham sido conquistadas. Mas as companhias dele não eram boas. Mas Deus amava Jefté. Deus amava Jefté. Você sabe que Deus nunca deixou de ser Deus de Jefté? Mesmo ele estando com pessoas de má índole. Você sabe que uma vez, uma época, Davi, quando ele ficava na caverna, as companhias dele eram as piores de Israel. Você sabia disso? Ele escreve um salmo, ele diz o 142, ele diz assim, ó: os homens que andam comigo são como homens leões que têm os seus dentes. Ele dizia no 46, no 142, ele diz, são pessoas más. Tão gente boa. O pessoal que andava com o Davi era tão gente boa, que quando Ziglag é saqueada, eles falaram, vamos apedrejar esse homem. De tão gente boa que era o povo que Davi andava. Pra você ter uma ideia. E Deus nunca deixou Davi. E a Bíblia diz assim que Jefté não tinha para onde ir, abandonado pela família. E ele vai para os arrebaldes e começa a se juntar a ele. Gente boa não ia ser. Eram endividados, eram pessoas de má índole. E ele começa a ser o chefe deles. E ele começa a ser conhecido. Um moço que não sabia o que era guerra, não sabia o que era espada, não sabia. Moço de casa. Agora, um pequeno militar, um pequeno exército. A força dele havia nascido da dor. E Deus olha e diz, Jefté, não estou gostando disso. Eu preciso mudar a fonte dessa força. Eu já conheci inúmeras pessoas que têm a sua força na fonte do medo de perecer, do medo de sofrer, do medo de passar fome. Eu já conheci pessoas que têm a fonte da sua força na angústia, na revolta, na dor. E eu digo para você, não são fontes legítimas, são fontes que amanhã irão te envenenar. Deus olha para Jefté e diz, não é uma fonte legítima. Você se tornou forte, de um rapaz doméstico, se torna um pequeno militar. Mas essa fonte, meu filho, não é legítima. Eu preciso mudar você.
Eu preciso mudar você. Quem sabe você que está aqui nessa noite. Você foi abandonado, rejeitado. E hoje você olha e diz assim, eu sou forte. Eu não preciso de ninguém. O Senhor está dizendo para você, não gosto da sua fonte. Essa fonte sua é ilegítima. Eu sou a fonte da sua força. E eu sou o seu amor. Quando você se torna forte pelo amor, você é forte até o fim. Você não perece. E a Bíblia diz que ele vai. E de repente os amonitas invadem a terra. E os anciãos de Israel e os príncipes que estavam junto com os irmãos de Jefité, chegaram a Jefité e disseram assim, nós precisamos de você. Você é o único homem. Quem era? Quem era? Diz para mim quem era. Era Jesus. Era Deus chamando Jefité. Era Deus dizendo, eu não desisti de você. Você pode ter sido rejeitado pelo seu pai. Você foi rejeitado pelos seus irmãos. Você não tem mãe, mas eu sou a sua família. Eu sou o seu pai, eu sou o seu tudo. E eu te chamo de volta. Quem foi que levantou os amonitas contra Israel? Para que naquele momento eles fossem buscar Jefité? Foi Deus. Era ele. Naquele momento, Jefité olha e diz assim, peraí, vocês vêm agora me procurar? Vocês vêm agora me chamar para eu guerrear por vocês? Vocês não me defenderam quando eu precisei. Vocês não me ajudaram quando eu precisei. E ele desabafa. E naquele momento Deus começa a curar o coração dele. Deus quer curar o seu coração. Se a sua fonte é a rejeição, é a tristeza, é a amargura, é o abandono. E ele começa a ser curado. E passa-se provavelmente algumas situações. Então ele olha e diz assim, tudo bem. Eu só serei chefe de vocês se Deus me der a vitória. Eu não acredito na palavra de vocês. Eu não confio no que vocês estão me oferecendo. Eu não quero que vocês me deem nada. Eu não quero que vocês me prometam nada. A condição será o seguinte: se Deus estiver comigo e me der essa vitória, eu serei chefe. Mas porque Deus me escolheu. Não vem colocando coroas na minha cabeça. Não vem me iludindo. Não vem me prometendo, porque a mesma boca que me amaldiçoou e me fez um bastardo excluso, é a mesma boca que vem falar que vai me amar, vai me querer e não quero. Se Deus me der a vitória, eu serei líder, se não. Para eu encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o resgatador. Deus é aquele que disse para Josué, não precisa ter medo. O Senhor Jesus é aquele que diz para você nessa noite, não importa as guerras e as batalhas que você está enfrentando, só tira os sapatos dos seus pés. O Senhor Jesus é aquele que está dizendo para você, hoje não dá para ser carvalho, mas dá para ser uma planta que sobe o muro. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu sei que você gostaria, mas saiba que todas as coisas contribuem. Quantas vezes Jefité pensou, meu Deus, como eu gostaria de ser legítimo, Se ele fosse legítimo, ele teria chegado onde chegou? Teria? Se ele continuasse como um rapaz doméstico, ele teria chegado onde ele chegou? Se ele fosse defendido pelo pai, ele chegaria onde ele chegou? Não. Então, todos os seus desvios provocados por Deus, todas as situações que você acha inadequadas, são meios para te levar onde Ele quer que você chegue. Comece a olhar as coisas de uma forma diferente.
Não comece a olhar fracassos. Comece a analisar os planos de Deus e as maneiras dele trabalhar na sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O seu Emanuel. O Senhor Jesus. Aquele que estava com Josué, aquele que estava com José, aquele que estava com Jefté. Eu quero que você nesta noite, que está se sentindo quem sabe como Josué, com uma responsabilidade nos seus ombros, não sabendo o que fazer. Quem sabe como José, sozinho, abandonado. Como Jefté, rejeitado. E Ele está dizendo para você nessa noite, sou eu. Quem sabe seria o momento agora propício de você olhar para trás e você perceber. Sempre foi Ele. Mas se nessa noite você está se sentindo meio que esquecido. E às vezes você está atribuindo isso inconscientemente a Deus. Eu gostaria de convidar você para dobrar os seus joelhos aqui no altar. Você que nessa noite quer dizer para Ele, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Deus que é maior que o peso da vida. Eu quero conhecer o Deus que é maior que a solidão. Eu quero conhecer o Deus que é maior que a rejeição. Diz para Ele agora. Deixa Ele te mostrar que em todo tempo foi Ele. Em todo tempo foi Ele. Deixa Ele dizer para você que você é o ramo dEle. E que às vezes você diz, mas Senhor, está difícil subir o muro. Está difícil subir o muro, Deus. Ele está dizendo para você nessa noite, você não está só. Quem sabe hoje você é o Jefté dele. O José dele. Quem sabe você é o Josué dele. O Josué que nessa noite tem a visão do anjo com a espada desembainhada. Dizendo, só tira os sapatos dos seus pés. Descansa, confia em mim. Confia em mim. Quem sabe Ele está dizendo hoje para você, você não precisa. Não precisa. Isso que você está sentindo no seu coração, não precisa. Você já me tem. Com quantos sentimentos José teve que lutar. Com quantas emoções José teve que lutar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite. Você não precisa. Você está dizendo para Ele, Deus, eu queria tanto. Ele está dizendo, você não precisa. Você está dizendo, Deus, mas eu queria tanto. Ele está dizendo, não, agora não, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou o teu Deus, o seu Senhor. Quem sabe você diz para Ele, Deus, eu sinto-me como Jefté. O desprezo é iminente. Parece que eu estou esquecido, Deus, eu estou murchando por dentro. E eu vejo pessoas más tentando se aproximar de mim, Deus. Eu vejo pessoas más tentando me fazer mal, Deus. Eu vejo pessoas más tentando mudar a minha índole, mudar o meu amor, mudar o meu jeito de ser. Deus, me socorre.
Me socorre, Deus, eu não sou assim. Me socorre, Deus. Eu não creio nisso, Deus, eu não creio. Diz para ele. Diz para ele. Jefté entendeu que ele podia ser um valente, um guerreiro. Jefté entendeu que ele podia vencer com a força do amor, com a força do perdão. Quem sabe nessa noite, o que falta para você é o perdão, o arrependimento. Quem sabe você precisa arrepender-se de algo que você fez, de um desvio que você teve por você mesmo. Quem sabe você não quis ser um raminho. Quem sabe você tem a síndrome de Carvalho. Sim, você quer ser Carvalho em todo tempo. E aí você não quis ser raminho. E aí você se perdeu. Mas diz para ele. Diz para ele, eu quero ser um ramo como José. Eu quero ser um ramo como Davi, meu Senhor. Eu quero que o Senhor possa contar comigo, Deus. Contar comigo, Senhor. Eu preciso. Diz para ele. Diz para ele.